Então, pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aqui mais uma videoaula, tá? O tema da presente videoaula é a Lei Eusébio de Queiroz e, na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz também é uma consequência das ações que vinham sendo tomadas pelas autoridades brasileiras, a reação das autoridades inglesas, e aí vem um desfecho para essa situação toda. Certo? Por quê? Porque anteriormente nós vimos que o Império criou a chamada tarifa Alves Branco, que aumentou a taxação sobre mercadorias importadas, né, que atingiu diretamente os interesses comerciais ingleses que, né, estavam voltados para a exportação de mercadorias industrializadas para o Brasil, certo? Com a elevação das tarifas, né, aumentou o preço das mercadorias aqui na Inglaterra, desestimulou o seu consumo aqui no Brasil, certo? Então, a reação da Inglaterra foi o Bill Aberdeen, né, já que vocês nos pegam aqui, a gente vai te pegar de lá, certo? E aí, com o Bill Aberdeen, começou a haver uma verdadeira caçada a navios negreiros ao longo do Oceano Atlântico, certo? O que claramente, né, acabou causando prejuízos aos traficantes de escravos, mas também, de alguma maneira, afetou a atividade aqui dos grandes latifundiários que eram produtores de café, sobretudo, né? Porque naquela altura, ali, década de 1840, 1850, a região do Brasil que mais importava escravos era justamente o Vale do Paraíba, certo? Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, né? As províncias chamadas províncias do norte, que corresponde a norte e nordeste, não importavam tanto quanto essas três aí que eu falei para vocês, em razão da expansão da lavoura cafeeira, ok? Então, isso afetou também, claro, né, esses que viviam da exploração do trabalho escravo, né, no Vale do Paraíba, relacionado à expansão da lavoura cafeeira, certo? Então, em meio a essa situação, o Brasil foi se dando conta de que não seria possível manter o tráfico de escravos sem a cooperação, de alguma forma, da Inglaterra, né? A Inglaterra, realmente estava bloqueando mesmo, ela estava entrando com tudo para bloquear esse comércio, tá? Então, em meio a essa circunstância, né, as autoridades brasileiras, de um ponto de vista pragmático, ou seja, prático, eles vão falar, o melhor mesmo é proibir, né, porque a gente está passando vergonha, a Inglaterra está invadindo o nosso território atrás de navio negreiro, né, isso é vergonha demais, isso é uma desonra, e naquela época, século XIX, as pessoas davam muito valor à honra, né, então, em 1850, o então ministro da Justiça do Brasil, né, ele vai propor uma lei, o Eusébio de Queiroz, ele vai propor uma lei, mais uma lei proibindo a importação de escravos pelo Brasil. Só que essa lei, diferentemente da lei Feijó, essa lei ela funcionou, ela foi aplicada. Isso porque o Eusébio de Queiroz ele propôs a lei e ele, como ministro da Justiça, ele vai atuar pessoalmente no Brasil inteiro, ele vai visitar os portos, ele vai atuar pessoalmente na coibição do tráfico de escravos, da importação de escravos. E com isso, em questão de 2, 3 anos, o Brasil vai reduzir assim, drasticamente o número de escravos africanos que ele importava. Eu vou mostrar os números mais para frente para vocês, tá certo? Então, essa foi a Lei Eusébio de Queiroz. Acabei falando da lei sem mostrar o texto aqui para vocês, mas vamos lá. Tá? Aí qualquer coisa, se eu esqueci de comentar alguma coisa, vai estar no texto. Então, a tarifa Alves Branco e o Bill Aberdeen motivaram uma série de atritos e críticas, tanto do Brasil quanto da Inglaterra. Então, os dois lados ficaram hostis um em relação ao outro, certo? Mas o fato de que a perseguição da marinha inglesa aos navios negreiros brasileiros provocou grandes prejuízos aos traficantes de escravos, assim como aos comerciantes de outros artigos de importação e exportação que atuavam no litoral do Brasil, além de ter prejudicado os interesses dos latifundiários, que, principalmente aqueles que lidavam com a produção do café, né? Além disso, que eu não coloquei, mas eu digo, é verdade, ela também prejudicou quem importava escravos, sobretudo na região do Vale do Paraíba, tá? Por essas razões, por muito pouco, os dois países não entraram em guerra de fato. Ali por volta da década de 1850, ali no ano de 1850, que aconteceu um fato que até envolve diretamente o Paraná,
Tá? Contudo, a resposta a essa situação foi a criação, né, da Lei Eusébio de Queiroz pelo Parlamento brasileiro, pelo Poder Legislativo brasileiro. A Lei Eusébio de Queiroz estabeleceu a proibição da importação de escravos africanos pelo Brasil, como eu já havia comentado anteriormente. Ok? Então é interessante mostrar esse exemplo aqui, né? Alguns meses antes da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, houve um combate na Ilha do Mel, ali num forte construído ali na Ilha do Mel, aqui no litoral do Paraná, em que um navio da Marinha Inglesa chegou a atirar nesse forte e o forte contra-atacou. O forte atacou o navio da Marinha Inglesa e quase afundou o navio da Marinha Inglesa ali na Ilha do Mel, certo? E aí juntou a guarnição do Exército com a Guarda Nacional, juntos eles soltaram fogo em cima dos navios da Marinha Inglesa, de um navio da Marinha Inglesa, e quase afundaram esse navio da Marinha Inglesa. E esse episódio em si, ele quase gerou o início de uma guerra do Brasil com a Inglaterra, certo? Houve outros fatos, né? Houve outros conflitos, né, que eu vou comentar mais para frente, ok? Seguindo. Aqui são algumas imagens, né, da Ilha do Mel, caso não conheçam, né? Os paranaenses geralmente conhecem, o pessoal aqui de Curitiba costuma ir para lá, né? Tá aí, para quem nunca viu, tá aí a Ilha do Mel, né? O forte brasileiro da Ilha do Mel. E o navio, né, que trocou tiros com a guarnição do forte da Ilha do Mel. Okay? E aí está aí o Eusébio de Queiroz, que foi o autor da lei que proibia a importação de escravos africanos pelo Brasil. Tá? E, como ministro, atuou para colocá-lo em prática. Tá? Então, ele atuou pessoalmente para coibir, tá, a importação de escravos. E aí, esse quadro que é o mais interessante. Tá? Com a lei Eusébio de Queiroz, a importação de escravos africanos pelo Brasil teve queda brusca. E aí, vamos olhar ali, ó, a importação de escravos, como é que era? Ó, 35, 40 mil, 42, aí cai um pouco 20, 13, 17, 19, aí volta a subir. Isso teve a ver, essa subida da importação de escravos teve a ver com o quê? Com a expansão da lavoura cafeeira, né, no Vale do Paraíba. Né? Então, havia mais necessidade de produzir mais, precisava de mais mão de obra. Então, importava-se mais escravos. Tá? Só que aí, em 1850, ainda teve 22 mil importações. Tá? Ó, no ano de 1849, do ano de 1848, 60 mil, 54, aí cai para 22, em 51 cai para 3 mil, em 52, 800, em 53, né? E, quer dizer, isso foi o efeito da lei Eusébio de Queiroz. Essa lei não foi para inglês ver, ela foi uma lei aplicada de fato. Tá? Isso por quê? Porque na cabeça dos líderes do Império, o Brasil estava passando vergonha internacional ao ter a Marinha Inglesa entrando no seu litoral com a desculpa de que estava coibindo o tráfico de escravos. Ou seja, ela estava, vamos dizer assim, com a moral para fazer isso, porque naquela altura, boa parte do mundo já não praticava mais o comércio de escravos, certo? Então, né, a Marinha Inglesa, né, vamos dizer assim, ela estava com a razão. Quem estava passando vergonha era o Brasil. E aí o Brasil, né, na figura das suas autoridades, resolve proibir a importação de escravos. Tá? E aí se encerra um ciclo econômico da história do Brasil, da história mundial, né, que é o comércio internacional de escravos, pelo menos com o Brasil. Ok? E vamos falar na próxima aula sobre industrialização e urbanização do Brasil. Tá? Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço, tá, quem aguentou essa videoaula até agora, e aguardo vocês na próxima videoaula. Tá? Um abraço a todos. Até mais.